Fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes, peço sua inscrição aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Domingo tem transmissão do jogo do Vasco contra o Grêmio aqui, direto de São Januário. É de graça para você. Clica aqui embaixo, botão escrito inscreva-se, confirma a tua inscrição, pronto, 0800 para você. Deixa o like também nesse vídeo, que é muito importante e de graça aí para você, torcedor e torcedora vascaína. Olha aqui, trago excelentes notícias, hein? Pelo menos duas. Vamos falar sobre a licitação do Maracanã, sobre a situação também do volante Kaique, tá negociando, não tá negociando com o Vasco, como é que tá isso aí? Vamos falar sobre isso também. Antes eu quero falar sobre essa questão envolvendo o Maracanã. O governo do estado do Rio de Janeiro vai publicar hoje, tá, os classificados para a terceira e última fase da licitação, né, do Maracanã. Os documentos mostram que Flamengo e Fluminense, Vasco e W Torre estão aprovados para a terceira e última fase, para essa disputa do Maracanã, né, da licitação do Maracanã. Uma parada que eu quero falar sobre isso. Essa licitação é muito importante para a gente, tá? Por quê? O Vasco vai fechar São Januário, vai reformar São Januário, vai ampliar São Januário. Ou seja, precisamos de uma casa. E o Maracanã é a casa do Vasco também. Maracanã, ó, um exemplo, a torcida do Vasco agora contra o Grêmio, ingressos esgotados praticamente. É uma loucura. Não dá. São Januário, a quantidade de torcedores em São Januário tem que ampliar com urgência, porque São Januário não comporta mais a torcida do Vasco. Essa é a grande realidade. Né? São Januário lá atrás foi construído para 45 mil pessoas e tal, depois foram meio que diminuindo, né, o público de São Januário com o tempo. Questões de segurança, corpo de bombeiros e outras coisas. Mas, enfim, é uma situação delicada. Vasco está ok junto com a W Torre na disputa aí com o Flamengo e Fluminense. E é aquela parada, né, gente? Vai ser difícil, vai ser uma luta. E se o Vasco vencer essa licitação, vai ser uma vitória histórica do Vasco e também da sua torcida, por que não? A torcida que está sempre abraçando, está sempre cuidando, está sempre junto com o Vasco. Eu quero falar também da Betano. Betano é parceira aqui do canal, tem um link da Betano fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Vai na Betano, faça a sua inscrição, tem um código promocional passando aqui na tela para você também. Depois você entra em contato comigo através do número DDD 21, o telefone é 999-81-1630, tá certo? Vai na Betano você, no seu primeiro depósito, você consegue até R$ 500 de bônus aqui pelo canal, tá certo? Então vai lá na Betano, quando você fizer aí o seu primeiro depósito, enfim, você vai ganhar até R$ 500 de bônus, mas faz aqui pelo canal, me chama aqui no WhatsApp, vamos com tudo, vamos para cima. Betano e Vasco Connection estão no mesmo projeto aí. Vamos falar aqui, gente, duas excelentes notícias. Você vai perguntar, deixa eu atualizar vocês sobre o volante Kaique aqui, rapidinho. A gente Kaique, né, disse que o Vasco não se comunicou mais com ele. Ou seja, você vai perguntar, Eduardo, como é que está essa situação? O Vasco vinha negociando com a contratação do volante Kaique, do Juventude, mas nas últimas semanas o atleta, um dos principais jogadores do Campeonato Gaúcho, não foi mais procurado pelo Vasco. Gente, sinceramente, aqui eu vi bons jogos do Kaique, tá? Mas na semifinal, o Kaique não fez bons jogos. Colocando uma dúvida até na minha cabeça. Eu tô falando aqui como torcedor. Tô informando para vocês aqui, ó, o agente disse que não foi mais procurado pelo Vasco. Agora, será que o Kaique é a solução? Temos lá o Sforza, temos o Matheus Carvalho. Será que o Kaique é melhor? Eu acho que não. Não achei. Eu não achei, tá? Achei que o Kaique tem uma boa pegada, é um jogador de marcação sim, mas acho que o Sforza faz muito bem essa função. Tirar o espaço do Sforza agora seria um erro grotesco aí da comissão técnica do Vasco, e eles sabem disso. Precisamos de jogadores para o meio campo, né, a situação do Payet, e jogadores por ataque, ponta, né. Aí o Eric Marcos é um jogador que vem se destacando nos treinamentos. Então é um jogador que pode sim, junto com o Cleiton, entre outros jogadores, receber, né, uma oportunidade no time titular. Agora é aguardar o que de fato vai acontecer, porque o técnico Ramon Dias está treinando duro com a equipe. Bom, eu falei aqui duas excelentes notícias, olha só. A questão do Paulinho. Paulinho pode voltar antes do prazo. Paulinho está numa recuperação muito boa, a informação que eu recebi ontem, o jogador está se cuidando, está firme, fazendo tratamento
intensivo, tratamento, está se tratando em casa, no clube também, ou seja, está tentando acelerar o seu retorno de maneira correta. Eu tenho medo, porque são jogadores de fundamental importância para a gente, para o Vasco. Tomara que o Paulinho volte antes, bem, porque é um jogador que está fazendo muita falta. Eu vi um comentário assim, mas o Paulinho, na última rodada, como é que é o Marlon no ano passado? O Marlon Gomes ganhou a vaga do Paulinho. Eu falei, pô, gente, pelo amor de Deus, o cara fez um campeonato sensacional pelo Vasco. O cara foi focar, olha só, olha o pensamento do cara. No último jogo, que mesmo assim o Marlon se machucou, Paulinho entrou e fez o gol do Vasco. Um dos gols que, né, fizeram que o Vasco permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, caraca, a pessoa só enxerga o lado negativo, o lado pequeno, tanta coisa grande, né? Eu falo aqui diariamente sobre os jogos que o Vasco fez contra Fluminense, Flamengo e Botafogo. As pessoas preferem enxergar o jogo contra o Nova Iguaçu. A realidade do Vasco, a capacidade que o Vasco mostrou nos jogos contra o Flamengo, se não fosse o Verratti perdendo aqueles gols, o Vasco teria vencido. Não fosse a arbitragem contra o Fluminense, o Vasco teria vencido. Goleamos o Botafogo. Pô, vamos pensar grande, cara. Não é difícil não, gente. É fácil, pô. Caramba, o Vasco tá jogando bem. Tudo bem, não foi legal a eliminação pro Nova Iguaçu. O time tava pressionado, não sei. Pô, não sei o que aconteceu. Mas isso não é normal, pô. Isso não é normal. Tá certo? Então, tá aí, Paulinho pode voltar antes do prazo. Eu só peço aqui, não sou muita coisa, mas peço cuidado com o Paulinho. Assim como a segunda excelente notícia, o Payet, a informação é do Flávio Dias ontem no canal Atenção Vascaínos, tá? O Payet vem treinando em 3 períodos, fazendo 3 sessões diárias de tratamento e tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Grêmio, domingo, 4 da tarde, em São Januário. Aí é aquela questão que eu falo aqui. Tem que ficar atento, tem que ficar ligado. É o craque do nosso time. É uma lesão séria no joelho. Aí você acelera o retorno. Eu sei que o jogador quer demais. Mas eu, Eduardo, aqui como vascaíno, como apaixonado pelo Vasco, eu não quero que o Vasco corra risco de perder o craque, o nosso craque. São 2 excelentes notícias. Assim, se esses caras voltarem nesse momento, na minha opinião, sensacional. Agora, será que vale a pena o risco? Será que vale a pena a gente, de repente, vamos arriscar? Vamos convocar. Aí o jogador entra em campo, jogador cheio de vontade de jogar, de repente machuca de novo, agrava a lesão. Isso é sério, enfim, não sou médico, que o departamento médico do Vasco esteja atento, ligado nessa situação, porque são situações sérias. Não é brincadeirinha, não. Temos um ano inteiro pela frente aí, são os 2 melhores meias do Vasco, tanto Paulinho quanto Payet. Né? Então vamos ficar atento, vamos ficar ligado com essas situações aí, tá certo, gente? Sobre negociações, não temos novidades, né? Sabemos que o Vasco negocia com alguns jogadores. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos, mas não vou ficar aqui jogando no vento para vocês, jogador A ou jogador B. Por enquanto não temos nenhuma novidade sobre esse ou aquele reforço, né? Então, enfim, vamos aguardar aí, de fato, a cena dos próximos capítulos, como sempre falo aqui. Tá certo, gente? Então é isso, gente. Olha só, mais uma vez, eu preciso fazer pelo menos 3 inscrições na Betano por dia. Aqui embaixo tem um link da Betano. Pô, é bem prático, bem baratinho para você. Você vai estar ajudando demais aqui, abençoando o canal Vasco Connection. Link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. O código promocional passando aqui na tela para você, torcedor, torcedora vascaína. Feita a inscrição, você vai receber até R$ 500 de bônus, tá certo? Para você fazer sua fezinha, vem aí Campeonato Brasileiro, você que gosta de fazer suas apostas, porém com responsabilidade sempre. Não gaste o que você não tem em jogos, enfim. Vem aqui para Betano, é muito legal, é muito prático, é muito rápido, tá certo? Vem para cá, dê essa força aí pra gente aqui, tá bom? Me procura no WhatsApp 21 DDD, o telefone é 999811630, lá no início do vídeo, tá certo? Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras do nosso Vasco. Já se inscreve, aciona o sino das notificações e vamos com tudo, porque esse coração aqui, assim como o seu, é muito Vasco. Um beijo no coração e saudações vascaínas.